eu tive a transformação, que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, que a minha vida foi transformada, eu falei, agora eu vou seguir Jesus, eu vou ficar quietinha. Aleluia. Vou ficar caladinha, não vou falar nada para ninguém, até que Jesus pegou na curva, né? E aqui estou. Amém? Glória a Deus. O outro que eu quero falar é Zaqueu, que está um pouquinho para frente. É Lucas 19. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do publicano e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amém? Zaqueu, ele tinha um cargo público, maioral, né? Então eu creio que era um cargo como se fosse um presidente hoje. E ele era rico. Só que Zaqueu roubava as pessoas. Zaqueu, ele não vivia com Jesus. Então, os valores deles eram outros. Zaqueu via o valor dele no dinheiro. Tanto é que ele roubava as pessoas. E só que Zaqueu, a Bíblia não relata, que eu entendi, que Zaqueu não tinha paz no coração. Porque Zaqueu andava procurando ver quem era Jesus. Até mesmo uma multidão, ele subiu em cima de uma árvore. Então, ele não tinha paz, ele estava inquieto. E ele viu Jesus e ele teve um encontro com Jesus. Jesus enxergou ele, viu que ele estava inquieto, que ele não tinha paz. Jesus foi para a casa dele, passou uma noite lá. E verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. Tanto é que, após o encontro, os valores de Zaqueu mudou. O que tinha valor, que era o dinheiro, ele disse a Jesus, se ele defraudasse alguém, ele devolvia 4 vezes mais. Então a gente vê que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus e que houve uma mudança na vida dele. Uma mudança que ele quis mostrar para os outros que ele verdadeiramente tinha mudado porque ele tinha encontrado Jesus. E é isso, eu sigo esse exemplo, que é o que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar para o próximo que verdadeiramente nós temos um encontro. Até mesmo para aqueles que estão lá na rua, que não conhecem Jesus. Amém? Amém. O outro é Saulo, que teve um encontro com Deus também. E Saulo, ele era nascido nas trevas, nascido para escurecer, para oprimir, pressionar, perseguir, roubar, matar e destruir. Mas aí ele teve um encontro com Deus. E Saulo literalmente caiu do cavalo quando teve um encontro com Deus. Glória a Deus. E aí ele se transformou em Paulo, nascido da luz, nascido para iluminar, para abençoar, salvar e libertar. Saulo era um terror dos cristãos. Ele seguia, ele matava. E depois ele teve um encontro com Deus e foi completamente mudado também, transformado. Aleluia. Depois ele foi um dos maiores defensores do cristianismo, um dos maiores pregadores. Ele é um testemunho vivo de Jesus para a nossa vida, onde nós devemos seguir, né, tirar exemplo da vida dele e tentar pelo menos ser como ele. Amém? Amém. Eu escolhi esse tema. Na verdade, quando a pastor me avisou que eu ia pregar, não tinha noção do que eu ia falar. Meu Deus, nunca preguei numa igreja assim e agora. E aí eu fui orando, buscando de Deus, e eu falei assim, eu quero pregar o que eu vivo. Porque nós devemos pregar o que vive. E eu falei, eu vivi uma transformação. Deus literalmente transformou minha vida. Ele me tirou de uma lamaçal de pecado e firmou meus pés nele. E aí eu fui procurando, né, transformação. E aí eu entendi que os personagens que eu procurei, a maioria deles, Jesus falou, vai, conta para os seus o que eu fiz na sua vida. A mulher saiu correndo, Jesus falou para o gadareno ir e contar. Zaqueu quis retribuir e Paulo nem se fala, ele foi um grande pregador da palavra de Deus. E assim eu quis fazer nessa noite, eu senti. Eu queria falar do que Jesus fez na minha vida. E eu guardei isso por muito tempo. Eu falei, não achava o momento certo. Às vezes eu queria contar, mas não sentia no meu coração que era a hora certa. E eu orei a Deus, cheguei a comentar com a pastora que eu queria. Eu orei a Deus e falei assim, o Senhor vai me dar um momento certo, uma oportunidade certa, porque tudo é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Daí eu tive essa oportunidade de pregar e essa palavra veio de encontro ao meu coração. Uma palavra de transformação. Porque
que nós devemos fazer todos os dias. Que não é só um ter encontro com Deus e pronto. A gente tem que procurar ser melhor cada dia. A gente tem que ficar ali andando mesmo atrás de Jesus, mas contando para os nossos próximos, né? O que Jesus é capaz, que Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Amém? E assim, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho essa noite. Glória a Deus. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comecei a me relacionar com mulher, no mundo sexual, no homossexual. Daí eu fui me envolvendo, eu era muito nova, e eu fui me envolvendo, e todos falavam assim, ai, vai passar, isso é passageiro, minhas amigas também começou, então, e a gente saía para as baladas, para as boates, para os bailes da vida, e nisso eu fui me enfiando mais e mais no pecado. Quanto mais eu ia, mais eu me enfiava, porque o diabo, ele é sujo, ele cega mesmo os nossos olhos, literalmente. E eu era cega, igual eu falei, quando a gente não está com Jesus, a gente fica à mercê de Satanás, é assim mesmo. Se você não está com Jesus, você fica à mercê e ele faz o que quiser com você. Porque quem tem poder para lutar com ele é Deus. E nós lutamos através de Deus, porque é Deus que habita em nós. Amém? E aí eu comecei, né? E depois da primeira mulher que eu fiquei, nunca mais eu quis saber de homem. Nunca mais eu deixei um homem tocar em mim. Nunca mais eu quis abraçar, quis ter nem amizade. Eu tomei uma antipatia muito grande de homem. Eu achava assim que nem amizade eu deveria ter, porque eu não nasci gostando, pra mim, eu não nasci gostando. Eu achava. E minha mãe, aí quando eu fiz uns 15 anos, eu contei pra minha mãe. E eu e a minha irmã contamos juntas, que a minha irmã também teve. Só que a minha irmã realmente foi moda, foi porque as amigas tudo estavam indo. E minha mãe, coitada, né? Eu coloco hoje no lugar dela, ela ficou sem chão. Ela deu uma surra, eu era muito atrevida também. Já cheguei falando e pronto, achando que ela tinha que aceitar de qualquer jeito. Ela me deu uma surra e ela falou pra mim, você vai fazer uma escolha. Ou é eu ou é esse mundo. E eu falei, mãe, não tem escolha. Eu vou viver os dois. Você é minha mãe, não tem como. E eu quero viver assim, eu viver assim que eu nasci. Eu falava que eu tinha nascido assim, até eu ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. E daí foi passando anos e eu afundando mais e mais, e passando anos e eu me envolvendo com mulher, até que eu fui morar com uma mulher. E com essa eu vivi 5 anos na casa dela. E aí, realmente, eu fui cavalo para Satanás. Ele fez o que queria, plantou, bordou, eu perdi minha família, eu não tinha praticamente contato nenhum, porque minha mãe não aceitava. Passou alguns anos, minha mãe começou a aceitar, então eu comecei a voltar um pouco na casa dela. Só que eu ia na casa da minha mãe, eu não conseguia ficar lá, me incomodava, porque as trevas não combinam com luz. E eu falava com a Camila, eu não consigo dormir na casa da minha mãe, eu não consigo ficar lá, eu tenho que ficar com essa mulher mesmo, né? Eu consigo ficar bem na casa dela. E isso eu lutava o cego pro diabo. Ele fazia o que queria comigo. Aí, até que um dia esse relacionamento acabou, eu comecei a sair mais. Quando eu estava nesse relacionamento, eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar. E quando esse relacionamento acabou, eu piorei. Eu afundei mais na bebida. Eu bebia de segunda a segunda. Se eu tivesse dinheiro para sair de segunda a segunda, eu saía. Eu não queria saber de ficar em casa, não queria saber de família. Eu queria era sair e beber. E assim foi. Até que um dia teve uma parada gay, que eu acho que alguns lembram. Que eles colocaram uma mulher pelada lá numa cruz, que foi um escândalo danado. Uma afronta mesmo. E aí, eu trabalhava numa loja do lado da Camila. E a Camila falou, Tati, o que é aquilo, que não sei o quê. E eu, realmente, eu não concordo. Eu não conhecia de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu sabia que existia um Deus. Mas eu não sabia que ele tinha poder, eu não sabia de nada disso. E nem tinha interesse em saber também. E aí isso a Camila começou a falar, não, tô achando absurdo. E realmente, aí eu comecei a defender. Falei, uma falta de respeito mesmo fazer isso. Beleza, daí o Diego foi para Jesus também. E a Camila, como era mais próxima de mim, passou a crer mais também em Deus. E começou a falar mais de Jesus comigo. E toda vez que a Camila falava comigo, a gente brigava. Vem, Camila, pelo amor de Deus, o Diego, você está achando que é assim? Não, para com isso, não vem ficar falando estranho comigo, não. Não, você tem que mudar, você tem que mudar. Se o Diego mudou, você muda. Que não sei o quê. Meu Diego é Diego, eu sou eu. Não é assim não, pelo amor de Deus. E foi. A gente ia discutindo, e ela falando. Até que um dia, foi no domingo, eu saí, passei o final de semana na rua. Voltei na segunda para trabalhar, ela estava.
virei para ela e falei assim, vai lá passar fome à toa. Mal eu sabia. Nessa hora Jesus olhou lá para mim e falou, Tá bom, tá bonitinho, vou te mostrar você. E aí Jesus começou a levantar um exército a meu favor. Glória a Deus. E literalmente levantou, irmãos, e hoje eu sou prova viva disso. Glória a Deus. E aí o Senhor começou a usar a Cauara. A Cauara ficava me chamando para ir na igreja. E eu comecei automaticamente a ouvir as músicas do André Valadão. E gostei das músicas do André Valadão. Aí a Cauara falou assim, Otávio, vamos no culto comigo? Eu falei, isso, sai fora. Vou no culto. Adorava o forró, todo dia eu estava no forró. Ela, não, vamos no culto terça-feira do André Valadão. Eu falei, daqui ontem eu fico escutando as músicas. Então eu vou. Fui por Jesus, eu fui porque era ele. Mas ali tudo, Jesus já estava movendo os pauzinhos e eu ia chegar nele através. Fui a primeira vez no culto e eu sou assim, quando eu quero fazer um trem, que faça bem feito, já que vai fazer. Eu fui naquele culto e eu falei assim, eu queria sentir um trem diferente, estou aqui mesmo. Só que eu fui quebrando ali, irmãos, eu estava lutando mesmo, porque o inimigo não estava feliz de eu estar ali, porque ele já sabia também que Deus estava abrindo uma porta que eu não iria mais voltar a ser a mesma. Glória a Deus. E aí eu lutando ali, tentando quebrantar e não conseguia também, mas eu tentando, beleza, fui embora. Aí passou, fui para as baladas, continuei saindo, bebendo. Aí na outra semana, a Clara me chamou de novo para ir no culto. Aí eu falei assim, Clara, sério? Ela, sério, vamos, você gostou, vai ser bom de novo. Eu falei, não, então tá, nós vamos. Só que aí eu estava trabalhando e ela não. Ela falou comigo assim, encontra comigo na porta da igreja. Eu falei, tá bom, 7h30. Eu cheguei 7h40, cheguei atrasada. Ela já tinha entrado. E eu falei assim, eu vou entrar nessa igreja sozinha? Pra mim, estava escrito aqui, né, lésbica. Eu achava que todo mundo ia me tratar mal, que crente nenhum gostava de mim, achava que ninguém ia me querer perto. Aí eu ia na porta e voltava para trás. Ia na porta e voltava para trás. Falei, não vou entrar nessa igreja não, gente, que estranho, não sou acostumada com esse trem. Por fim, eu entrei. Sentei na última cadeira lá atrás. E a Cauara não sabia que eu estava lá não. Eu estava lá na frente na primeira, lá na última, lá atrás. E aí, Deus usou grandemente um pastor lá. E o pastor foi pregando sobre luz e sobre trevas. E ele escreveu minha vida lá no altar. Completamente o que eu estava vivendo. Porque a gente vai para o mundo. A gente está no mundo. A gente bebe, a gente sai. Mas é tudo momentâneo. Você é feliz na hora que você está lá dançando e bebendo. Quando você chega em casa, não tem felicidade não. Pode falar o que quiser que não tem. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não tem felicidade. Tem aquele vazio que só o Senhor pode preencher. A gente procura preencher com homem, com mulher, com bebida, com cigarro, com droga, mas não é preenchido. E aí o Senhor foi descrevendo ali, e quando chegava em casa eu chorava, e realmente eu já estava assim, minha vida financeira, misericórdia, não sobrava. No final do mês eu recebia R$75. Eu lembro até hoje, tanto vale que eu fazia para sair. E eu ficava assim, meu Deus, será que está acontecendo? Mas eu sabia que era eu mesmo que estava fazendo aquilo tudo. Até que nesse culto eu consegui prestar atenção na palavra. Eu tive revelação da palavra do Senhor naquela noite. E eu fui tocada pelaquela palavra. E eu ali, aí o pastor fez um apelo. Mas ele não fez um apelo bem assim, quem quer aceitar, não. Ele falou assim, você que quer ter luz na sua vida, que quer ter felicidade, que está querendo jogar essas coisas ruins fora, vem cá. Irmãos, eu morria de vergonha. Muita. Eu falei, eu não vou lá, nem eu volto outro dia, mas não vou. Eu não vou, e ele vem, e ele passeando a igreja toda. Aí ele passava do meu lado, vamos lá. E eu, não vou nem a pau. Eu não vou mesmo. E ele só andando na igreja toda, falando. Enquanto eu não fui, ele parou de falar. Eu nem sei como, eu estava com meu celular na mão, com as bolsas, com sacola. Eu deixei tudo em cima da cadeira aberta, do jeito que estava. O celular em cima da cadeira e fui. Eu falo que eu tive uma experiência ali, que quem me carregou foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu tive uma experiência com Deus tão gostosa, tão assim naquele momento, que quando eu cheguei naquele altar, o pastor me abraçou e ele foi entregando tanta coisa da parte de Deus para a minha vida, que realmente eu fui marcada ali por Deus.
E naquele momento, quem estava me abraçando não era ele, era o Senhor. E eu estava tendo um encontro com o Senhor. E quando a gente tem um encontro com o Senhor, nada mais é igual. Glória a Deus. Nada mais. Naquela noite, eu tomei a decisão de nunca mais encostar numa mulher. Nunca Glória mais. a Deus. Aleluia. Nunca mais eu encosto numa mulher. Mas a bebida, a saída, eu ainda estava assim, como é que eu vou largar isso? E agora, daí, passou uma semana, eu fui pro forró. Aí eu chamei a Cauara ainda pra ir. Ela falou comigo assim, nossa, Tati, você aceitou Jesus, agora não é mais a mesma coisa não. Eu, chata. Fui, só que quando eu cheguei naquele lugar, não me cabia lá mais. Literalmente, eu não me via ali mais. E eu achava estranho, que era um lugar que eu adorava, mas eu não conseguia ficar ali. Eu cheguei 10, fui embora 11. Eu não suportava ficar dentro daquele lugar. E quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei e pedi tanto perdão a Deus por ter ido lá. Porque eu me senti estranho, parece que ali estava pequeno, não me cabia mais. E realmente, depois que você tem um encontro com Jesus, você é marcado. O mundo não te aceita mais. A pastora falou isso aqui terça-feira e é verdade. Se você aceitou Jesus, se você teve um verdadeiro encontro, você está no salvo. O mundo não te aceita mais. Glória a Deus. A gente não presta mais para desviar. Glória Não a Deus. adianta. E aí eu deixei. Nesse dia também eu tomei a decisão. Eu não bebo e eu não saio mais para esses lugares. Falei, não, agora eu vou ir para a igreja, vou seguir a Jesus. Só que eu ainda tinha para mim que eu não suportava o homem encostar em mim. E eu fui, falei, não, eu quero conhecer mais esse Deus mesmo. Amava ele com todo culto que tinha nas igrejas, eu queria ir para me conhecer mais. Eu li a Bíblia no começo, eu não entendia não. Nada. Eu li isso aqui, falei, nossa, ainda tudo baralhando. Mas aí eu queria ir para os cultos para me ouvir as palavras, para me aprender mais. E assim eu fiz. E cada culto que eu ia, eu voltava de lá aprendendo mais um pouquinho. Glória a Deus. Cada culto que eu ia, eu voltava aprendendo mais um pouquinho. Por isso que é importante a gente vir aos cultos. Porque aqui a gente aprende da palavra do Senhor. Aqui a gente parece que recebe um combustível de renovo. Que impulsiona a gente a andar mais para frente, andar mais coladinho com o Senhor. E assim foi, irmãos. Eu fui para os cultos, fui aprendendo mais do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu sou liberta. Glória a Deus. Eu tenho grande prazer em ajudar outras vidas, principalmente vidas que eram como eu, que a gente acha que a gente nasceu assim e não é. O diabo que faz a gente acreditar. Glória a Deus. E a gente fica pensando assim que não dá, Senhor. Minha família achava que era impossível. Eu comecei, eu tinha 13 para 14 anos. Depois de velha, eu tinha 20, que eu fui encontrar com Jesus. Todo mundo achava, Tati, nós temos que aceitar ela assim, senão nós vamos ficar sem ela. Só que não. Eu sei que na nossa vida tem situações que parece que é impossível. Não estou falando só disso, de uma transformação. Alguma situação, falar que não tem jeito mais. E essa noite eu quero mostrar, através da palavra do que o Senhor fez na minha vida, que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Para Deus tudo é possível sim. Aleluia. Às vezes você tem uma causa que você acha que não dá. É impossível, que não tem como. Tem como sim. Tem como. E às vezes é através da fé, é através da persistência ali que tudo acontece. Glória a Deus. E o desejo que eu tenho no meu coração esta noite é que os irmãos venham ter mais fé no Senhor, sabe? Venham largar. Você acha que aquela dificuldade que você tem, que não tem jeito, tem sim, gente. O mesmo Deus, às vezes na nossa caminhada, a gente acha que o Deus que agia aqui, só agia aqui. A gente crê que aconteceu aqui, mas foi só aqui. Mas a palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser. E eu creio nisso, que o Deus que transformou aqui, Ele transforma vidas hoje também. Por isso que eu estou contando meu testemunho, para a honra do Senhor e para a derrota de Satanás. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu peço aos irmãos que alarguem a sua fé, sabe? Tenta mais um pouquinho com o Senhor, não desiste não. Eu sei que tem horas na nossa caminhada que a perna fica bamba mesmo, como diz a pastora. Parece que não vai ter jeito. Eu também já tive um momento assim, mesmo depois de tudo isso que Deus fez na minha vida. Mas aí, gente, Deus mostra que tudo agiu,